Havendo o número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário vereador Dirceu Medeiros Lopes que faça a leitura de um trecho da Bíblia e logo após a ata da sessão anterior. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que quando um homem o acha, o esconde. E pelo gosto que sente de o achar, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Assim mesmo é semelhante ao reino dos céus. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente, vereador Sérgio Ricardo Oliveira, secretário, vereador Dirceu Lopes. Aos 5 dias do mês de maio do ano 2014, às 19 horas e 30 minutos, na São Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início ao trabalho da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, vereador Sérgio Ricardo Oliveira, ao verificar o livro de presença, constatou que todos estavam presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário, vereador Dirceu Lopes, procedeu à leitura de um texto da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folha 3495, 3496 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, não fez em votação, foi aprovado por unanimidade. No expediente. Não houveram leituras de expedientes. E no espaço de oradores, ao verificar o livro de inscrição, foi constatado que estava inscrito e fizeram uso da tribuna o vereador Pedro Dornelles, o vereador Sérgio Oliveira, e no espaço para lista de bancada fizeram uso da palavra o vereador Otávio Teixeira, Carlos Maia, Pedro Dornelles. Em oportunidade, o vereador Otávio Teixeira fez o pedido para retirar-se da sessão por motivos pessoais. Na ordem do dia, como não houveram projetos de lei para serem apreciados, e sem mais nada para tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e que, para constar, foi lavada a presente ata e o secretário subscreve juntamente com o senhor presidente. Senhores vereadores, vocês devem estar olhando que trocou o presidente hoje em função... Não foi lido a ata ainda. Eu vou presidir a sessão hoje em função do vereador Serginho, né, ter assumido a prefeitura por 3 dias. Então, quero só comunicar aos vereadores que simplesmente tocarei as coisas normalmente como... Como é que... Só me responde. Quem assumiu a prefeitura? Hoje, pela manhã, o vereador presidente dessa casa é o nosso prefeito até dia 15. Então, para mim é uma novidade. Foi lido o ofício agora nesse momento, né? Para mim é uma novidade. Não estou sabendo de nada. Até porque eu pedi para ela botar o primeiro ofício. É esse o ofício? Senhor presidente. Em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade. E me desculpe eu me antecipar, eu achei que tinha sido lido o ofício. Então peço perdão, é falta de treino mesmo. Então agora vai ser lido o ofício de... Capão da Canoa, 12 de maio de 2014. A sua excelência, o senhor vereador Otávio Carmino Teixeira, vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Viagem do prefeito municipal, transmissão de cargo do presidente da Câmara. Excelentíssimo senhor vereador, sirvo no presente para comunicar a esse Parlamento Municipal, com a finalidade de tornar as providências administrativas cabíveis, que o senhor prefeito municipal está em viagem oficial a Brasília, Distrito Federal, e por motivo de fora particular, o senhor vice-prefeito não assumiu o cargo. Assim, nos termos do parágrafo único, artigo 54 da Lei Orgânica do Município, houve transmissão do cargo do prefeito municipal ao senhor presidente da Câmara de Vereadores, na data de 11 de 5 de 2014, às 19 horas, conforme o termo de posse, cópia e anexo. Sendo que havia para informar, subscrevo-me atenciosamente Cléus Regis de Souza da Silva, procurador do município. Tá lido muita coisa. Aqui.
Já o ofício lido, né, vocês agora sabem por que eu estou presidindo a casa até o dia 15. Obrigado, vereador. Senhor presidente, só por uma questão de ordem, É sobre a votação, alguma é coisa? sobre o ofício, que foi lido. Mas não cabe questão de ordem o ofício. O senhor quer pedir alguma coisa sobre questão de ordem para alguma votação ou algum procedimento da mesa que não esteja correto? É sobre isso? Tem alguma coisa que está errada? Não, é sobre o ofício. Eu queria perguntar. Não cabe questão de ordem. Tá, mas a minha pergunta é por que o presidente, o presidente dessa casa assumiu a prefeitura municipal se o vice-prefeito está no pleno exercício das funções? Porque ele está viajando junto com o prefeito. O vice-prefeito está em viagem com o Prefeito prefeito? e o vice-prefeito. Ah, tá, porque não, desculpa, mas não foi mencionado no ofício, só por isso que eu lhe perguntei, presidente. Mas o prefeito está... Dá que eu leio de novo lá. Mas... Os senhores sirvam do presente para comunicar a esse Parlamento Municipal com a finalidade de tornar as providências administrativas cabíveis que o senhor prefeito municipal está em viagem oficial a Brasília, Distrito Federal, e por motivos de foro particulares o senhor vice-presidente não assumiu o cargo. Assim, nos termos do parágrafo único do artigo 54 da Lei Orgânica do Município, houve transmissão do cargo de prefeito municipal ao senhor presidente da Câmara de Vereadores na data de 11 de maio de 2014, às 19 horas, conforme o termo de posse, cópia em anexo. E sendo o que havia para informar, subscrevemos atenciosamente, Procurador do Município, Cléo Regis Souza da Silva. Muito obrigado, senhor secretário. Minha pergunta, senhor presidente, é se o vice-prefeito estará no seu efetivo exercício, percebendo seu subsídio durante esses 15 dias. Uma vez estando, ele tem que assumir... Senhores vereadores, isto é outra história, tá. É outra coisa. Não... Mas é brincadeira, é umas perguntas. Isso é outra coisa. O cara sumiu agora de tarde, já quer saber se o cara vai receber subsídio, vou botar sob suspensão as coisas, vereador Luciano. É um direito meu, senhor presidente. Mas não é teu direito não, aqui não faz o que Não quer. é direito meu? Não é teu direito não, porque ainda não aconteceu ainda nada para ti ter esse direito. Mas o senhor leu que já foi depois, transmitido reclame o caso? depois. Se Já isso foi aconte- transmitido se o isso cargo? acontecer, o senhor reclame depois. O senhor está nervoso, senhor presidente, por uma pergunta que eu lhe fiz. Porque é para irritar mesmo, né? O tipo de pergunta é para irritar, Mas parabéns pela sua inteligência. não pela tua. Ofício número 052/2014. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente, venho nos termos pertinentes à atribuição dessa casa e nos termos do parágrafo único do artigo 60 da Lei Orgânica do Município, venho nessa oportunidade requerer a retirada do projeto de lei 026/2014. Ao ensejo, manifesto minhas cordiais saudações, atenciosamente, Valdomiro de Matos Novaski. Pedido de providência 044/14, de autoria do vereador Pedro Dornelles, para que o Executivo Municipal providencie a manutenção de um pequeno trecho em torno de 50 metros da rua Bernardino Moreira, que fica atrás da Escola Municipal Iracema Visoto, que não possui calçamento nem asfalto. Esse pequeno trecho, quando da colocação da rede para a coleta de esgoto, ficou sem reposição de calçamento e a cada chuva com um pouco mais de intensidade fica extremamente danificado, prejudicando o fluxo de veículos. Pedido de informações 051, vereador Luciano Flores solicita informações a respeito da celebração do contrato de repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, OGU número 789809/23/ME/Caixa,
que tem por finalidade a construção de praça com pista de skate no bairro Santa Luzia. O valor repassado pela OGU é de R$ 234.750, com contrapartida do município de Capão da Canoa, a quantia é de R$ 6.250, que corresponde a 2,50% do valor de investimento. Para acompanhamento, fiscalização, atendimento de informações do munícipes que procuram diariamente o nosso gabinete. Pedido de informação 052, de autoria do vereador Pedro Dornelles, solicita que o Executivo informe e envie documentos sobre o que segue relativo ao processo de licitação 054/2014. Número 1, cópia do edital de licitação. Número 2, cópia das cartas convite devidamente recepcionadas pela empresa convidada. 3, relação das empresas que efetivamente participaram do certame com as propostas apresentadas. 4, cópia do contrato realizado entre o município de Capão da Canoa e a empresa vencedora. Justificativa no exercício da fiscalização. Pedido de informação 053, de autoria da vereadora Suzete Pereira, para que o Executivo Municipal informe a essa casa se houve a contratação de perito para fazer o levantamento das atividades insalubres, entre elas e as auxiliares de educação infantil. Poderia explicar isso, vereadora? Porque diz assim, solicita para que o Executivo Municipal informe essa casa se houve a contratação de perito para fazer levantamento das atividades insalubres. Vai ser votado, né, doutor do céu, vereador? Não. Eles vão ser, né? Não, é assim, ó, dia 23 de agosto de 2012, foi feito e deixado um processo aberto para fazer a perícia dos profissionais da área da saúde que pedem a insalubridade. Então, eu quero saber se foi feito, se foi seguido, como está o processo. Não sei se eu respondi. Não, porque aqui diz assim, eu acho que devia ser outra categoria junto, né? De auxiliares da educação infantil e as... Entre elas, auxiliares de educação infantil. É porque daí era no geral, né, doutor Disseu? Era no geral, mas inclusive a da educação infantil. De repente foi manipulado de uma forma meia... Mas é só para saber se foi contratado o perito conforme o processo que ficou em aberto. Obrigado. Pedido de informação 054, de autoria da vereadora Suzete Pereira, para que o Executivo Municipal informe essa casa quanto foi repassado à Associação Tonessa Capão durante o ano 2013 e 2014, enviar cópia de empenho, OP, recibos e contratos e também da documentação da associação. Justificativo no exercício da fiscalização. Pedido de informação 055, de autoria da vereadora Suzete Pereira, para que o Executivo Municipal informe essa casa que tipo de serviço foi prestado pela empresa Caça Peressone Produções de Eventos Limitada, -ME, enviar cópia do empenho, OP, recibos e contratos e também da documentação da empresa. Justificativa no exercício da fiscalização. Pedido de informação número 056, da vereadora Suzete Pereira, para que o Executivo Municipal informe esta casa quais são as empresas que participaram do processo licitatório das construções da UBS do bairro Santo Antônio, do distrito de Capão Novo, do bairro Zona Nova e bairro Arco-Íris. Enviar cópia de todo o processo licitatório, bem como cópias dos mapas de localização das referidas UBS. Justificativa no exercício da fiscalização.
Pedido de informação 057, vereadora Suzete Pereira, para o Executivo Municipal informar esta casa se o município assinou o convênio com a Associação Educadora São Carlos, AESC, mantenedora do Hospital Santa Luzia, no ano de 2014, enviar cópia do referido convênio, inclusive do ano de 2013, justificativo no exercício da fiscalização. Pedido de informação 058, autoria da vereadora Suzete Pereira, para que o Executivo Municipal informe a essa casa se houve dívidas deixadas pela administração passada e em quais áreas, enviando relatórios detalhados das mesmas, bem como o saldo restante deixado em caixa, no exercício da fiscalização. Pedido de informação 059, de autoria da vereadora Suzete Pereira, para que o Executivo Municipal, através das secretarias competentes, informe a essa casa se já está em funcionamento o colposcópio e o equipamento de ultrassom diagnóstico adquiridos no ano 2013 com verba parlamentar. Informar ainda onde estão os mesmos instalados ou quando serão instalados para atendimento da comunidade. Justificativa no exercício da fiscalização. Pedido de informação 060, vereador Suzete Pereira, para que o exercício municipal, através da para que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, informe a esta casa qual a providência que foi tomada em relação à proposta número 9083-66093/1110-03 para aquisição de um aparelho de raio-x, ao qual foi depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$90 mil. Informar se essa verba foi devolvida ou se houve aquisição desse equipamento e onde está instalado. Justificativa no exercício da fiscalização. Pedido de informação 061, de autoria do vereador Luciano Flores. Vem, por meio desta, solicitar informações e cópia na íntegra do processo número 4638/2014, protocolado em 27 de 2 de 2014, para acompanhamento, fiscalização e atendimento de informações aos munícipes que procuram diariamente o nosso gabinete. Projeto de emenda da Lei Orgânica número 01/2014, altera a redação do parágrafo único do artigo 5º da Lei Orgânica do Município de Capão da Canoa. Artigo 1º, altera a redação do parágrafo único do artigo 5º da Lei Orgânica do Município, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Durante a sessão legislativa ordinária, a Câmara terá sessões plenária ordinária toda segunda-feira às 18 horas. Artigo 2º. Essa emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Considerando a importância da participação da população camponense como agente ativo do processo legislativo, instância máxima da construção das regras que normatizarão a convivência em sociedade, considerando ser a sessão plenária ordinária o fórum pleno e privilegiado, onde emana o bom debate através do representante do povo do parlamento, atendendo ao pedido popular, principalmente da ala norte do município, bairro e distrito, para que seja possibilitado o horário que atenda e facilite o acesso e a permanência tanto no grande expediente, no momento em que dá publicidade aos atos legislativos, quanto na ordem do dia, no momento em que se delibera, vota e decide as leis que vigerão para todos, sem distinção, exercitando assim a cidadania e participação, bem como também atende o retorno às suas residências, pois o último horário do transporte coletivo é às 21 horas. Certo do entendimento na busca das possibilidades e soluções para que haja uma maior aproximação e participação do Parlamento com a população, é que contamos com o apoio do deferimento a essa alteração de horário para 18 horas com todos os nobres edis. Era o que constava no expediente, senhor presidente. Não havendo mais nada no expediente, passaremos de imediato para oradores inscritos. São 3 oradores. Pela ordem de inscrição, o vereador Pedro Dornelles, seu espaço, 15 minutos, vereador. Ainda não foi feito isso.
senhor presidente, prezados vereadores, quero inicialmente aqui, presidente, já que eu vi que foi lido essa emenda, eu creio que a lei orgânica, né, eu quero dizer que se nós aprovar essa emenda, nós vamos estar tirando a oportunidade da população participar das sessões. Sessão que começa às 18 horas, a hora que todo mundo está terminando, está largando do trabalho, para vir em casa, ainda tomar um café ou jantar, para vir para a sessão, aí nós vamos terminar com a participação popular aqui dentro mesmo. Então eu quero deixar esse registro aqui, né, porque eu creio que nós temos que facilitar a participação da população, não dificultar. Presidente, acho que o desafio nosso aqui é de fazer discussões que, na verdade, colaborem para que as coisas, de fato, aconteçam de uma forma com que a população, que é a que recebe os serviços públicos, elas tenham, na verdade, uma melhor qualidade dos serviços públicos. Eu venho aqui falar sobre educação, presidente, porque essa semana eu recebi alguns pais, para ser preciso, 2 pais aqui, pedindo transferência de alunos de seus filhos das escolas onde estão estudando. O maior motivo é a insegurança que os seus filhos estão tendo na escola onde estão estudando. E por conta disso, eu fui à escola para saber, para tratar exatamente desses 2 temas, mas o que eu fiquei assim, depois que falei com a direção, a gente constata que os problemas são bem maiores, né? E aí, os problemas que existem, na verdade, não são problemas que não digam respeito ao governo e que não sejam tarefa fácil de resolver. A questão dessas brigas que acontecem fora da escola, e aqui tem professores e sabem melhor que a gente que acontece, né, e tem várias escolas que acontece isso, a gente começa a analisar por que acontece. Veja bem, o transporte escolar, que era feito há muitos anos pelos servidores públicos, e que tinha uma rotina além de bom atendimento, tinha uma rotina de ser mais preciso no horário. Os alunos que usavam esse transporte, eles tinham uma identificação com o motorista. Eu me lembro assim de vários motoristas que chamavam do tio fulano de tal, todo mundo era tio. Hoje, o transporte público, o transporte escolar, feito por empresa particular, que não tem auxiliar, que o motorista não conhece os alunos e que o motorista também, às vezes, não está em condições de fazer transporte escolar porque ele não está habilitado para isso. Ele não conhece os alunos, entra, pelos depoimentos que eu constatei, entram pessoas que não são estudantes, não tem o auxiliar para ajudar o motorista, e acaba acontecendo esses problemas que são sérios. Eu constatei que tem pais indignados em função da forma como seus filhos estão sendo, na verdade não é na escola são bem tratados, os professores fazem de tudo para fazer a coisa acontecer, mas fora da sala de aula, fora do espaço da escola, onde eles ficam esperando os ônibus, e às vezes ficam esperando uma meia hora, mais do que isso, ali acontece todo esse problema que vem acontecendo agora em frente a várias escolas que a gente constatou durante a semana passada e hoje. Então, eu acho, Zaid, que não é um desafio tão fácil de resolver, mas é um desafio que nós, inclusive, enquanto vereador, temos a obrigação de trazer para cá esse tema para discutir, já que não tem, que as comissões não funcionam, vamos fazer comissão aqui, para organizar uma comissão especial para discutir o tema da educação, o tema da saúde, que está piorando e muito. Eu identifiquei, por exemplo, que tem problema de esgoto, que não é difícil de resolver, que tem portões que não funcionam, a grande maioria não funcionam, que não tem, muitas vezes não tem segurança na escola. Todos esses fatores estão contribuindo para que os pais fiquem inseguros e aí, na verdade, acontece o grande problema da marginalização das pessoas. Quer dizer, você sente que na frente da escola é um local que tu pode levar para fazer briga,
sente que na frente da escola você vai lá fazer provocação para os alunos que estão saindo e estão à espera do ônibus. Então, eu vejo que, não digo uma audiência pública, mas uma reunião aqui com o governo, uma reunião aqui com o nosso comandante da Brigada Militar e com os próprios professores que são capazes de trazer aqui, relatar com mais detalhe os problemas que vêm acontecendo, eu tenho certeza que nós vamos dar uma baita contribuição para melhorar. Para resolver, eu não creio, mas para melhorar, sim. E eu acho que o caminho é encontrar saídas que, vamos dizer assim, garantam um futuro melhor. E que são saídas que você pode ir melhorando, mas que a longo prazo eles tenham, de fato, resultados. Então, eu queria deixar levantar esse tema aí, que é importante, que tem assim, um significado que atinge a população, principalmente a população que não tem condições de acompanhar seus filhos, que estão trabalhando e que sabe que os seus filhos estão indo na escola, aí de repente ele bate 1, 2, 3 vezes, e na verdade a direção não sabe, porque é lá fora da escola que acontece o problema. Eu queria também falar aqui, Zaid, sobre a questão das 3 praças que estão saindo aqui, que tem a ver com educação e que tem a ver com prioridade. O governo tem assim, pautado por essa realidade, e é uma constatação, não é uma constatação minha, mas para mim é muito real. Veja bem, está saindo a reforma da Praça da Igreja, aqui no centro, e construção de 2 praças, uma na Novo Horizonte e a na Arco-Íris. Se a gente quiser mesmo ver se isso é verdade ou não, é só ir lá olhar. A gente vai ver como é que está sendo feito aqui na Praça da Igreja, que eu acho que esse é o padrão. Essa é a forma como o governo tem que tratar o recurso público e a população. Ali no centro, todo cuidado está sendo tomado para que se faça de uma obra de boa qualidade, que é isso que nós queremos. Agora, aquela da Arco-Íris, sinceramente, eu creio que o governo vai ter que mandar refazer, vai ter que desmanchar tudo que fez, que é tudo mal feito, e refazer. E aqui na Novo Horizonte, que fizeram uma parte, deram como. E aí eu falei com o secretário, disse, não vai ter iluminação. Mas como é que o senhor quer que as pessoas vão para lá? Como é que tu quer que as pessoas cuidem da praça se não tem iluminação? Não vai ter os brinquedos para as crianças brincar. Como é que o pai vai levar para lá as crianças para fazer o quê? Não vai ter bancos. Então é essa situação que eu acho que nós temos que começar a discutir aqui. Porque se dá um tratamento aqui no centro, que é digno, que é esse o tratamento que nós queremos, por que lá no bairro não dá? Por que lá no bairro tem que ser diferente? Por que lá aquilo que foi feito lá na Arco-Íris não foi desmanchado já? Porque eu acho que aquilo ali causa uma vergonha para o governo, fazendo aquele tipo de obra lá. Então é isso que eu quero deixar aqui. Permite uma parte, vereador? Pois não. O que o senhor está falando, eu vou lá dar uma olhada, com certeza. E eu acho que o tratamento tem que ser igual. E aí o senhor tem toda a razão e tem parceiro. Quer dizer que vou estar brigando junto com o governo. Só para colaborar e dizer que os temas são relevantes, sim, e nós temos que tomar alguma decisão. E ainda por último, presidente, tem mais uma coisa que hoje de manhã a gente discutiu aqui, até falei, o Ademar estava aqui, e essa praça da São Jorge, que eu acho que é uma quadra poliesportiva, porque se deveria de praticar vários esportes ali, está tirado. Quanto é que custa para reativar aquilo ali? O Salada, que tinha uma escolinha ali, ele passou aqui para o centro, porque aqui tem iluminação, lá não tem. Lá não tem iluminação. Então ele vem treinar a gurizada dele, que é o pessoal dos bairros, vem treinar aqui. Então quanto é que custa para refazer, e quanto é que custa para ter 2, 3 professores, aquilo que a gente conversou hoje, Otávio. Quanto é que custa para ter 2 professores ou 3 professores de educação física lá, para levar essa gurizada para jogar lá, para que os pais vejam que os seus filhos estão sendo bem cuidados lá, eles vão ajudar a cuidar a praça, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, eu quero que esse debate prospere aqui dentro. Eu acho que nós temos essa obrigação. Vereador Pedro, me passa uma parte. Sobre Arco-Íris, tu fala de qual praça ou na volta do posto de saúde? Na volta do posto de saúde, que é uma praça. Praça. Já foi parada por falta já foi, porque ela vai ter que ser retomada de uma outra nova fórmula. Né? Eu acho que começaram errado, né? E nós já trancamos o trabalho, e enquanto não tiver novos estudos ali, ela não será reiniciada e sim desmanchada. Então essa preocupação que tu tem, nós já tivemos e as atitudes já estão sendo tomadas. Então é uma preocupação a menos para nós. Isso pode ter certeza. Agora, quanto a da Ubatuba,
não a Ubatuba, mas da Neuza Brizola, eu não sei quanto foi orçado para... De Farias. É na Ubatuba de Farias, em cima, inclusive. Não é a da Neuza Brizola ali, que fica naquele canteiro em frente a Novo Horizonte. Na avenida, logo que sai do Condado para cá, Não, então é Ubatuba. é Ubatuba de É Farias. Ubatuba, tem avenida, razão. É, verdade. Ali não se sabe qual é o investimento que foi destinado para ali, então eu não posso lhe dizer nada agora, né, porque eu não olhei os valores da praça, né, que foram destinados. Né? Então eu não posso dizer assim, não foi iluminado por A ou por B, mas assim que nós tomar essa atitude aqui na casa e eu vou me informar do governo, já vamos repassar à população. Obrigado. A questão principal é essa. Se o dinheiro que veio, que é 100 mil, não dá, então a gente bota os 100 mil e deixa do jeito que está e acontece o seguinte, acontece a depredação, porque assim, foi feita uma coisa para não acontecer. Então, eu creio, né, que, raciocinando assim, razoavelmente, que o Executivo tem que raciocinar, é fazer aquilo que pegou o recurso para fazer e não deu para fazer tudo, pega do orçamento, que é mais 30, mais 40, mais 50, suplementa e faz. Porque se você não botar iluminação, se você não botar a praça para a criançada brincar lá, não tem sentido fazer aquilo que foi feito. Eu concordo, vereador Pedro. Concordo. Só que tem que ver se tem orçamento para esse percentual que é ser mais elevado. Então tem que ver isso com o governo. Né? Porque eu acho assim, quando se busca uma parceria ou se busca uma emenda parlamentar que não dá para complementar aquilo que foi destinado, então é melhor não ter vindo. Se tu não consegue fazer aquilo que é necessário, né, então, e o município não tem uma contrapartida para repor, então não adianta reclamar aqui na tribuna. Acho que é quase evasiva, né? É só para te passar isso. Não, é só para terminar, presidente, não é que não adianta reclamar, quer dizer, o recurso foi pego, o projeto, quando foi feito, dava para fazer tudo, o governo, por alguma razão, suprimiu, eu não sei exatamente se é financeiro, mas se é financeiro, bom, se você deixa de fazer uma outra obra e termina aquela. É assim que tem que fazer, não adianta deixar uma obra pela metade. Termina aquela, depois programa para fazer a outra. Vereador Pedro, me concede uma parte, eu sei que já está o tempo já está quase estourando, mas com a declaração do vereador Zaide agora, olha, foi um banho de água fria em alguns vereadores que costumam ir a Brasília e costumam ir buscar investimentos para dentro da nossa cidade. Porque tudo que o prefeito, tudo que o executivo quer é que se traga investimento para dentro da nossa cidade com emendas parlamentares. Aí dizer que não tem 5% a partida para poder fazer grande investimento na nossa cidade, olha, eu não sei que atitude posso tomar mais. Ou talvez o vereador esteja falando por ele e não pelo executivo. Carlinhos, eu até vou dar uma resposta aqui pelo seguinte, eu acho que quando as emendas não vêm a complemento... Presidente, Zaide, Peço a palavra, Pedro, só para dar uma resposta ao Carlinhos, que quando eu falo disso, que tem emendas que vêm e realmente elas são complementares e dá para fazer a obra, e outras não dá para fazer 50% daquilo que o vereador pede para fazer, entendeu? E o município não tem a contrapartida, e às vezes não é 5% não, às vezes é quase 50%, Carlinhos. Então é isso que tu tem que pensar muito, sabe? Se realmente, eu acho que as emendas são válidas sim. Agora, para aquilo que realmente o orçamento e a emenda que vem, dá para fazer. Não aquilo que às vezes o vereador queira fazer com a emenda. Isso nós temos que aprender nessa casa. Obrigado, Pedro. Eu só quero deixar bem claro para os vereadores que quando está dentro do seu espaço, o vereador pede a parte. Se o vereador negar, eu corto a palavra aqui. Agora, eu não posso me meter, até o vereador Flávio está reclamando, mas está dentro do horário do vereador Pedro. E ele estava cedendo o espaço e eu não posso daí intervir nessa coisa, porque a permissão é do vereador que está na tribuna. Pela ordem de inscrição, vereadora, professora Suzy, por 15 minutos, vereador. Boa noite, vereadores, nobres colegas, presidente, imprensa. Até vou dar minha opinião a respeito disso, Pedro, aproveitar a oportunidade. Eu vejo assim das emendas, até eu ia falar a respeito deste assunto. Foi comprado o colposcópio, que é um exame, que é um aparelho para fazer um exame ginecológico,
e foi feito essa compra veio essa emenda para comprar esse aparelho através de uma emenda. Quem pediu não foi nem, na época, a secretária, foi nem mesmo a comunidade, mas sim o materno-infantil. Lá o materno-infantil viu a demanda da necessidade de mulheres que vinham com vários problemas e pediram para ver se dava de comprar ou conseguir um colposcópio. Então, muitas vezes, tu traz a emenda, não é para beneficiar toda uma comunidade. Tu entende, vereador Zaide? E um dos meus pedidos, até está aí, os pedidos de informação, é a respeito deste aparelho e um dos também, ultrassom. Até eu venho o pessoal aqui no meu gabinete e eu escuto quando dá a Rádio Horizonte e sempre fala com falta de, que não tem ecografia, que a fila está grande, que a demanda está grande, pois nós temos um ecógrafo. Aonde que ele está? Ele vai ser instalado? A comunidade está precisando, o povo está aí fora clamando por isso, por essa demanda. Eu sei que muitas vezes a comunidade clama por isso, mas o gestor ele faz a sua parte dizendo ou que não é obrigação dele, é uma obrigação do Estado, o Estado não faz aquela função, e quem fica no meio? Fica a comunidade clamando por um ecógrafo, né, reclamando por um exame, que é o colposcópio, até mesmo o raio-x, que o dinheiro já está aí. Por que ele não é? Por que a gente não discute de uma forma, até mesmo com a comunidade, o que vai ser feito com esse raio-x? Deixar toda essa demanda para o Hospital Santa Luzia? Será que é válido entregar tudo isso para um hospital filantrópico? E tirando da gente a responsabilidade direta de poder atender as pessoas que estão ali precisando? Eu tenho dúvidas e estou aberta a discussões, aberta até mesmo para poder sugerir, mas muitas vezes eu não sou recebida de braços abertos. Então é onde eu faço as cobranças. Se eu estou fazendo cobrança, é sinal que algumas respostas não foram feitas. Suzy, me passa uma parte? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, que quando foi comprado esses aparelhos, que ainda eram do seu governo, e vocês tinham a sabedoria de quanto custaria ao governo, aos cofres do município, para manter isso funcionando, com o tipo de médico, o ecógrafo, o que custaria para o município? Sabe? Ou se sairia mais barato uma contratação pelo Santa Luzia, ou manter um especialista para que faça a demanda do município. E a mesma coisa com o outro, da criança também, né? Porque às vezes assim, sai mais barato uma contratação ou uma compra de ecografias, do que manter um especialista no município para esse tipo de coisa. Então nós temos que analisar se tu já tinha um plano para isso ou não tinha, e quanto custaria para o município. Zaide, primeiro, saúde não tem preço. O que tem preço, o que está em jogo aqui é a saúde da comunidade. Se isso vai custar, e já vou te responder, não terminei ainda a minha resposta. Paciência, vereador, respira. Quando foi feito a compra, tipo do colposcópio, ou até mesmo vamos falar do ultrassom. O ultrassom, ele pode ser manipulado, digamos, tu faz o contrato. Tu pode pegar profissionais da área e contratar, tipo, 3, 4. Começa assim com uma escala pequena de atendimento. Se tu vai comprar serviços, que tu não compre uma quantidade maior, mas que tu tenha em poder de tu verificar qual é a necessidade real. Tu tá vendo, tu é o gestor, tu pode verificar se aquele caso, aquele outro caso é mais importante. Se tu tiver esse ecógrafo, vai ter um profissional aonde ele vai verificar quais são as prioridades. A partir do momento que tu terceiriza esse serviço, eu não sou contra terceirizar, eu não sou contra. Mas se já tem como fazer, foi visto isso na época, e eu acredito que tentei, Zaide, conversar a respeito disso, mas as respostas foram muito vagas. Por isso estou fazendo o pedido através do pedido de informação. Tem sim, Zaide, condições de fazê-lo. Só dizer uma resposta, que tu disse que a saúde não tem preço, e a saúde tem o preço mais caro desse país.
Porque quem não tem dinheiro sofre com o problema. Isso o governo federal sofre, o governo do estado sofre, o municipal sofre. E aqui nessa casa, quando é para votar mais um para a Secretaria de Saúde, mais 2 médicos, mais 2 enfermeiros, eu vejo um grande problema de discussão nessa casa. Porque a folha de pagamento, a primeira coisa está lá em 54%. E já não querem votar. Isso é uma questão de gestão, porque né, falta, vereador? não é gestão, é falta financeiro. Porque aqui essa casa mesmo diz que não podemos ultrapassar os 50%. E não querem votar os projetos. É muito discutido nessa casa, sim. Então, esses são os problemas que o município, o executivo tem, em toda a gestão, não na nossa. Então, nós temos que analisar isso. Às vezes, o que custa menos para o município é o essencial. Até vou concluir, finalizar esse assunto. Permito. Vereadora, a senhora já foi secretária de saúde do nosso município. A senhora já andou comprando esses aparelhos? E vamos dizer, sem ofensa nenhuma, vamos conversar o seguinte. A senhora sabe que para instalar um aparelho de raio-x tem que ter as devidas instalações. Isso mesmo, tem que A senhora passar por sabe um que perito. para instalar Parede chumbada. e a própria 18ª e vai ter que liberar o funcionamento dessas Tenho conhecimento. coisas. Então, vamos assim, já que a senhora está, vou dizer assim, reclamando, mas no bom sentido, exigindo, que eu acho que é justo, porque antes não se construir, como a gente fala assim, vamos fazer um centro diagnóstico, construir a área física para que se possa instalar esses aparelhos. Porque em local, pelo que eu sei, não existe segurança nenhuma de se colocar nesses, aonde estão funcionando a saúde, porque se a senhora for lá no materno, tá, eu acho que tem uma janela lá tapada com como é que você chama? TNT? Papelão? Isso. Então, e um aparelho desse custa caro. Volta e meia, a gente sabe que são invadidos esses locais, os aparelhos lá são retirados, são trocados por outras coisas. Então, é de importância, eu acho assim, a senhora acionar a comissão aqui, que se construa as coisas. Boa ideia, Uma área doutor. física e se coloque as coisas. Uma coisa também que eu acho que nós temos que ter 2 medidas. Como nós somos um município de a maior assim, renda seria turística, mas o nosso maior gasto também nós temos a educação e saúde. Usar um meio termo, assim, se gasta um pouco nos eventos, mas tem que se gastar um pouco também na saúde. A senhora tem razão quando se diz que precisa se dar atenção à saúde. Precisa. A senhora está chamando a atenção para uma coisa muito séria. E, ao mesmo tempo, o nosso vereador diz que não podemos contratar pessoal porque vai estourar a folha. E assim nós vamos levando, entra prefeito, sai prefeito, e as coisas vão continuando igual. Que coisa que não pode. Essas áreas onde estão sendo executadas, onde são planejadas a saúde, precisam dar mais atenção do nosso executivo. As áreas onde estão desenvolvendo a educação precisam de mais atenção do nosso executivo. E não existe justificativa para não. A lei é clara, precisa-se. Eu acho que nesse ponto nós estamos falhando, nesse ponto nós aqui, em não chamar a atenção, porque nós não podemos fazer nada. Sinceramente, não podemos fazer nada. A não ser chamar a atenção, como a senhora está fazendo aqui. Os aparelhos existem.
Existe, inclusive, lá uns que estão fora de funcionamento, que já estão estragados. Justamente por essa falta de... os efeitos de instalação, de coisas, por não ter condições técnicas de funcionar ali. Então, é muito sério isso. Condições técnicas de trabalho para os profissionais, condições técnicas de instalação dos aparelhos, porque não é qualquer local que se coloca essas coisas. Senão a própria secretaria vem cá e fecha essas coisas. Não é assim, simplesmente comprar e botar a funcionar. Isso exige uma série de procedimentos e de condições para se colocar essas coisas. Vereadora Suzy, só para complementar, eu acredito que agora, com a chegada da UPA no nosso município, provavelmente que vai ser o local para que seja instalado esses aparelhos, né? Já que eu acho que vai ter mais espaço e eu acho o lugar adequado, né? Então... É por isso a minha dúvida, vereador, porque assim, ó, já foi comprado há um certo tempo, ele tem data de validade. Tu entendeu? Então, ele não vai ser usado. O que vai acontecer? Vai ser comprado, porque tem alguns aparelhos que ainda não foram, que o dinheiro está lá, está empenhado, mas e se não for comprado? O meu medo é que... O que vai acontecer? Tu entendeu, Zaide? Vai ser devolvido? Eles pretendem comprar? Quando comprar? Então, essas são as dúvidas que eu tenho, esse alerta que eu faço, assim. E... para concluir, referente a isso, eu estou com uma enquete aqui da Rádio Horizonte, onde ela diz que não sou eu, a vereadora, não somos nós, vereadores. É uma enquete onde pergunta, na sua opinião, o que deve ser prioridade para os gestores de Capão? 51,76% saúde. Então... não somos nós, a comunidade é que está clamando e pedindo que olhem com mais atenção para a saúde. Voltando... Essa é brasileira também, né? Não é a caponense. A brasileira está clamando. Sim, senhores vereadores, eu quero dizer que tem que pedir uma parte para o vereador. Vamos respeitar essa regra da casa. Eu gostaria que todo mundo fizesse dessa maneira. Peça uma parte, se o vereador ceder, fale. Se não, é assegurada a palavra ao vereador que está na tribuna. Continuando, então, assim, ó, além de todo essa visão que muitas vezes a gente que está lá inserida, lá, até mesmo eu, quando eu era secretária, tem muita coisa que tu não vê. Mas quem está lá fora, a comunidade ela vê, a comunidade fala, a comunidade pensa, ela reclama, ela clama. Então, muitas vezes, tu está ali achando que é a Disney, e não é. Tu entende? Então, por isso que tu tem que ouvir a comunidade, por isso que tu tem que abrir os olhos e ver realmente o que o povo está clamando, o que os funcionários estão dizendo. Porque quando eu entrei lá, vereadores, eu perguntava... para os que já estavam lá há muito tempo, eu estava chegando ali na hora. E o meu tempo era curto. E o deles não, eles vão ficar lá sempre, eles eram concursados. E isso tu tem que respeitar, tu tem que ouvir muito. Falar, não tanto, mas ouvir muito. E a respeito disso, em relação à saúde, eu tenho algumas dúvidas, porque o povo me pergunta, e eu não sei mais, eu não sou mais, eu não faço mais parte da saúde. Eu sou vereadora. Então, o que acontece? O que o Hospital Santa Luzia fez com a Secretaria de Saúde? Eu não sei. Fiz um pedido agora para poder que eu saiba, possa defender ou não, possa ficar do lado do executivo, ou defender até mesmo quando aquelas pessoas que chegam e digam, tem traumatologia, a Secretaria da Saúde está comprando esse serviço? Que bom que está comprando. Neurologia, que bom, mas o que mais? O que mais que o Hospital Santa Luzia vendeu, no caso, a Secretaria da Saúde comprou? Que serviços? Isso me interessa saber. Me interessa saber, porque eu converso com muitas pessoas e às vezes tu quer indicar, dizer, olha, tu vai lá e fala com fulano, é aqui ou é ali, para ficar aquele ping-pong, as pessoas quicando. É no Santa Luzia, é no 24 horas. É no 24 horas, não, é no Santa Luzia. Conclua, vereadora. Ok. Também, gente, assim, ó, eu queria pedir
para que as pessoas olhassem, para que o gestor, o Abel, olhasse com carinho para os atendimentos ali, aquelas pessoas que ficam na linha de frente, para dar carinho, porque eu acredito que as pessoas que trabalham com crianças, que a educação e a saúde, ela tem que ter um perfil, não é colocar uma pessoa do nada e colocar lá dentro. Ela tem que ter perfil, ela tem que ter atenção, ela sabe que ela vai chegar lá, vai ter doença, 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 e tem que estar preparada psicologicamente para poder enfrentar isso. Conclua, vereadora. Então, é só isso, estou aberta a discussões, estou aberta, meu gabinete com a minha assessoria está sempre aberto para poder tirar algumas dúvidas e também, se alguém quiser esclarecer já de antemão, muito obrigada, presidente. Pela ordem de inscrição, o vereador Flávio Lara, PSB, 15 minutos, vereador. Vou repetir. Senhor presidente, nobres vereadores, com satisfação tomo a tribuna essa noite para cumprimentar o prefeito municipal hoje, presidente desta casa. Fiquei sabendo agora há pouco que desde domingo é prefeito desta cidade o nosso companheiro Sérgio Oliveira. Lhe desejo que até o dia 15 faça bom uso e um bom trabalho no Executivo. Como líder do PSB nesta casa, fico meio perplexo de saber a notícia por outros e na sessão. Em função do prazo pequeno, não se chama o suplente, né? De domingo até o dia 15, do dia 12, 11 até dia 15, são 4 dias, então não se chama suplente. Mas o presidente do PSB, o Ailton, agora há pouco, conversando comigo, também não sabia que o PSB é prefeito nessa cidade. Então, nem o líder desta casa, nem o presidente do partido, sabiam que desde domingo o PSB administrava esse município. O vereador Sérgio chegou a essa casa, lhe desejo boa sorte. Não entendi, porque hoje liguei para o vice-prefeito, que não atendeu o telefone, resolvi vários problemas do governo, e ninguém mencionou absolutamente nada. Passei por Vossa Excelência de manhã cedo, o vereador Sérgio Oliveira, lhe cumprimentei, e que novamente não me acenou com uma ligação ou dizendo nada. Não entendi, porque eu acho que as lideranças não são só para os pepinos. Afinal, as lideranças têm que ser para todos os momentos. No termo de posse, que está aqui, diz de que o prefeito se ausenta no domingo, assume o Sérgio, e eu tive que ler, porque ninguém me informou, né? E que, por assunto de interesse particular, o vice-prefeito não assume. Trocando em miúdos, se o vice-prefeito assumisse, ele não podia ser candidato a deputado estadual. Na verdade, vamos esclarecer bem o que aconteceu. O vice-prefeito não assumiu o cargo como vice-prefeito de outro município, chamou o vice, ele pode continuar como vice pela legislação, pode, não tem problema nenhum. Só que quando o município precisou que o vice assumisse, o vice não assumiu, chamaram o presidente da casa. E citaram o artigo 54 da Lei Orgânica, que diz, eu tenho essa mania de ver as coisas. Artigo 54. O vice-prefeito substituirá o prefeito em seus impedimentos e ausências e suceder-lhe-á no cargo em caso de vaga. Parágrafo único. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito,
ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia do Executivo Municipal o presidente, o vice-presidente e o primeiro secretário da Câmara Municipal. Fazer ressalva em período eleitoral. Não diz qual ressalva, só diz fazer ressalva. É óbvio que eu fico feliz de saber que o PSB hoje administra o município. E é óbvio que eu fico extremamente chateado em saber que, quando são para as dificuldades, me chamam para vir a essa tribuna, fazer a defesa, porque tem acontecendo isso, acontecendo aquilo, para carregar pedras, imediatamente sou chamado. Parece que para distribuir flores, nem tanto. Fiquei profundamente magoado, profundamente chateado, porque tiveram quase 48 horas para fazer apenas uma ligação a mim e ao presidente, e não o fizeram. Não sei o que está acontecendo. Realmente não sei o que está acontecendo. Porque eu fui tomado de surpresa. Porque quando cheguei a essa casa, o Otávio ainda me perguntou, tudo bem, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Por quê? Houve alguma coisa? Não, tudo bem. Hoje ainda o vereador Pedro e eu nos encontramos numa escola, conversamos rapidamente, ele não me disse nada, por sorte ele não me perguntou nada, porque senão eu também não teria o que dizer. Mas lamento profundamente o que aconteceu no domingo em relação à unidade do partido. Faça um bom trabalho aos escolhidos. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Passamos então de imediato para as lideranças de bancada. Eu peço a palavra. A palavra está à disposição do vereador Carlos Maia pela bancada. Perguntar quantos faz a bancada dele. Senhor presidente, nobres vereadores, assistência, nossa imprensa. Vereadores, há pouco foi lido nessa casa um pedido de providência e 13 pedidos de informação. Como o Executivo alega no regimento interno dessa casa, aliás, na lei orgânica, dizendo que há necessidade de votar, eu aconselho ao presidente dessa casa que seja votado os pedidos de providência e pedidos de informação. Hoje. Para que não continue os pedidos de informação com a mesma resposta que não vem nunca. Inclusive, foi passado e está sendo passado em alguns gabinetes, e aqui a gente pegou mais algumas assinaturas, uma resolução que muda essa situação na nossa lei orgânica. E eu pretendo e conto com a assinatura de todos os vereadores para que a gente consiga mudar essa situação que está ficando caótica e chata. Cada vez que a gente vai discutir nessa tribuna, fica essa situação desconfortável a todos nós. Quero fazer um elogio aqui ao diretor de trânsito, o senhor Afrânio, pois recebi de um eleitor e de um munícipe uma reclamação totalmente pontual e considerável, referente aos veículos estacionados em nossas cidades, que muitos sem rodas, muitos sem motores, atirados na nossa cidade. E que bom, e temos a agradecer a Deus que não morreu ninguém que venha se acidentar. Vocês devem estar lembrados daquele caminhão na Paraguaçu. O município tem se safado de grandes situações. Um veículo estacionado, um caminhão estacionado, sem roda, palanqueado praticamente, na Paraguaçu, onde recebi diversas manifestações, inclusive com desaforo e com toda razão o contribuinte dizendo: está uma pouca vergonha essa situação dentro da nossa cidade. Veículos na beira da praia, palanqueados também, com cadeiras de praia, guarda-sol, que vai ficar para o ano que vem. Não sei se o pequeno trailer se vai aguentar até lá pela Ferrugem, porque se desintegra se tocar nele. Então, quero parabenizar a quem faz e quem faz acontecer. O Afrânio foi lá, a gente
eu não fiz pedido de informação aqui, mas comuniquei a ele a situação. E os caminhões foram retirados, realmente com todas as legalizações, como manda a lei, e foram retirados da nossa cidade. Fica aqui meu agradecimento especial ao Afrânio por ter tomado atitude. Recebemos, eu acho que todos vocês recebemos aí um informativo, uma ata do Conselho de Saúde. E como houve muito palanque eleitoral, referente a um erro que houve no passado, realmente um erro da administração passada, de mandar o projeto com endereço e estabelecerem um posto de saúde na Praia do Barco no Boutro. Agora faz 1 ano e 5 meses. E a última vez que eu fui na prefeitura perguntar se a matrícula já tinha sido trocada, me disseram que estava tudo resolvido. E aí o Conselho de Saúde, agora essa semana, nos informou que ainda continua tudo errado. E não inaugura o posto de saúde na Praia do Barco. E aquela comunidade está precisando de atendimento, aonde ele iria aliviar o atendimento aqui no posto 24 horas. Vereador Zaid, não queria tocar no assunto, até porque o senhor... Na verdade, eu nem tinha muita coisa para falar hoje. Mas lamento muito a sua atitude hoje nessa casa, referente à manifestação que o senhor fez. Não existe... Eu desconheço, e perguntei para vereadores mais experientes dessa casa aqui, se existe alguma contrapartida de 50%. Não existe nenhuma. A não ser que tu peça uma praça e tu queira fazer 2 com o orçamento que veio para uma. Eu tenho certeza que isto, talvez o senhor, pela não informação, pela sua inexperiência, pelo pouco tempo nessa casa, não tenha essa informação. Porque o dinheiro, o recurso buscado em Brasília é para um objeto único e diretamente situado em diversos setores da prefeitura. É de 5, no máximo que possa acontecer, isso extrapolando alguma licitação que possa ter algum tipo de, me ajudam, como é que é, de adendo a algum contrato, possa atingir no máximo 20%. Agora 50% não existe. O senhor deve se informar um pouco mais. Porque eu lamento muito, porque de repente o que está acontecendo com nós aqui, vereadores, que de repente vamos a Brasília buscar auxílio para o nosso município, buscar emendas parlamentares. De repente nós estamos rasgando dinheiro do município. Porque se a gente vai lá, chora e implora, vai com pires na mão, implorar para que no futuro a gente possa defender os nossos deputados aqui, porque eles contribuíram com a gente, com o município, de repente nós não vamos, porque o município não tem 5% para dar de contrapartida, nós estamos só botando dinheiro da Câmara de Vereadores do município fora. Estamos gastando dinheiro público. E isso eu não concordo. Agora, eu acho que de repente o senhor deveria se informar um pouco mais com o secretário de Planejamento, porque ele foi porque está encerrando agora as emendas parlamentares, já encerrou na verdade, a sorte que os deputados colocam sistema guarda-chuva localizado as emendas, e aí a gente já tem aonde pedir esse dinheiro. E nos pediu. O secretário Beto Rocha disse, vereador, teu deputado não tem mais emenda parlamentar para nós colocar no nosso município, para nós conseguirmos fazer alguma coisa, porque o investimento não passa de 5% da nossa cidade? Eu disse, não, vamos buscar sim. Até não tenho a confirmação ainda, mas tenho certeza que vou lá e vou exigir do meu deputado, até porque vou no futuro trabalhar para ele. Isso é a coisa mais sagrada e mais certa do mundo. Conclua, vereador. Agora, pelo que deu para sentir, e não é nessa sessão, é em outra sessão, e ficou muito claro que a Casa Branca está estremecida. Eu estou vendo que nem dizia uma dupla sertaneja, um vai para o sul e outro vai para o norte. Eu entendo a situação de talvez o vereador Lara, talvez a base do governo, não está sabendo das coisas que estão acontecendo, por esse tremelico que tem dado. Sabe por quê, vereador? Por uma simples manifestação de um cara que eu respeito muito, que é o vice-prefeito, por ter colocado na rede social que poderia, talvez, concorrer a deputado. Pelo menos foi o que deu para me entender. E as manifestações na rede social foram esta. Aí o que acontece? A base do governo PDT, tem os seus candidatos. Aí é difícil a concorrência, vereador. Aí é difícil porque vai tirar voto dos meus candidatos. Agora tem que fazer melhor. E eu concordo com o vice-prefeito. Eu tenho meus candidatos porque sou partidário.
Agora, que bom que nós tivéssemos alguém aqui de Capão da Canoa realmente defendendo a nossa cidade, defendendo o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está com os líderes de bancada e, para fazer justiça a todos, como o Carlinhos falou, 9 minutos, eu mantenho o mesmo tempo para ser coerente com o que ele fez na tribuna. Está à disposição dos seus líderes de bancada. Não haver quem queira fazer uso, queria só que o nosso primeiro secretário sentasse aqui, queria falar 2 minutinhos. Senhor presidente, senhores vereadores, não é o meu partido, Lara, mas eu teria que dar uma palavra, o porquê do Atilar não assumir. Eu acho que se existe uma possibilidade de ele concorrer, é um impedimento mais que justificado. Ele não assumir porque está pensando, não é nada demais, não é nada fora do comum, isso acontece em todos os municípios, com todos os vereadores, com todos os postulantes de concorrer. E também não concordo com o vereador Carlinhos quando diz que o PDT ou o PSDB, cada um tem seus candidatos, tem seus partidos, tem eleitor para todo mundo. E que bom se um dia, que bom, Carlinhos, se um dia nós conseguíssemos fechar aqui, nós temos 400 mil eleitores aqui no litoral, e que nós votássemos só representantes do litoral como faz. Mas aqui se vota no cara porque joga bola, na outra porque é bonita, o outro porque é lá da fronteira, o outro porque... E isso é um mal do litoral. O dia que o litoral realmente se conscientizar, independente de partido, e eleger os nossos representantes, seria uma coisa fenomenal, tanto para o litoral quanto para o Estado. Vereador Otávio. Permito. Só para... Veja bem como é que é a história. O vice-prefeito concorre junto com... O vice-prefeito Atilar concorre junto com o Valdomiro e diz que vai governar junto. A Constituição diz que, na ausência, e aí a lei orgânica também diz, na ausência do prefeito, assume o vice-prefeito. Um dos raros momentos, claro que não é o caso, eu acho que o Atilar deve estar trabalhando todos os dias lá, mas assim, um dos raros momentos que ele teria a oportunidade de trabalhar para a população, dizer, olha, agora é eu que estou aqui. Né? Quer dizer, então, mesmo que eu também reconheço que tem essa questão do impedimento legal, mas veja bem que tu fica numa saia justa daquelas, né? Porque na hora que você tem que trabalhar, aí você não pode. E não é um problema, é um problema particular, que até fica assim, difícil de justificar, porque quer dizer, a situação ela não está esclarecida por que tu não pode. Nós sabemos porque está, nós sabemos aqui. Agora você alegar que é um interesse particular, fica complicado da população entender. Obrigado. Até, de repente, por má redação, mas nós sabemos que é isso, e é legítimo, é democrático. E outra coisa, Pedro, o prefeito por 15 dias não precisaria nem ter pedido a licença. Ele tem isso livre. Começa por aí. Então o prefeito, acho que agiu corretamente, botou lá o presidente da Câmara, para o município não ficar desassistido, e ele tem 15 dias para ir para onde quiser, a não ser sair fora do país, comunica, né? Aqui dentro no país, ele tem 15 dias para não transmitir o cargo. Então o prefeito Valdomiro está de parabéns, ele transmitiu o cargo, valorizou o presidente da nossa casa, que é vereador nosso, não fez nada demais. O vereador Atilar, o vice-prefeito Atilar, fez a coisa correta. Isso acontece lá no município onde o PT manda, onde o PSDB manda, onde o PDT manda. É assim, quem tem vontade de concorrer não vai tirar chance, porque de repente o vereador, o PSB acha importante na região colocar o candidato que é vice-prefeito, vai governar esses 4 anos junto com o prefeito, mas de postular uma cadeira maior, que nos ajudaria muito mais se elegesse, ficasse na Câmara dos Deputados, não deixaria também de assistir o nosso município. Então eu acho que essas coisas, não tem o que discutir, isso é a lei que diz que é assim. Então não vamos fazer aqui uma tempestade de uma coisa que é legal, todos fazem. É assim, se eu tivesse vontade de concorrer, se eu fosse vice-prefeito, não poderia assumir. Então, acho que está tudo normal. Quero fazer uma outra em relação ao pronunciamento do meu amigo vereador, e que eu respeito muito nessa casa, vereador Zaide.
quando ele disse que sempre teve dificuldade para se votar projetos da saúde aqui. Isto não é verdadeiro. E eu sou obrigado a te dizer, olhando para ti. Eu não sei se no pronunciamento o senhor tem certeza do que o senhor falou. O senhor disse que sempre teve dificuldade de votar. Eu estou aqui há 21 anos. Passou aqui vários vereadores. Passou aqui vários prefeitos. Saúde e educação, nós já votamos com a folha estourada. Muitas vezes. Mas nunca deixamos de assistir. Porque eu quero ser penalizado. Eu posso até ser penalizado um dia. Mas jamais vou deixar a população sem médico ou uma sala de aula sem professor, se depender de mim. E fazer justiça com todos os vereadores dessa casa que nunca rejeitaram e nunca questionaram a contratação de médico, seja para a saúde ou seja para a educação. Só para fazer a correção. Me passa uma parte. Eu quero dizer que na última votação houve dificuldade, sim, nossa, de sentar e se comunicar. Houve foi por unanimidade. Foi por unanimidade, sim, mas com projeto. muita discussão. A discussão que eu digo é aquilo, que principalmente a oposição dessa casa, olhando sim, voto sim, mas primeiro quero discutir a situação. E a situação é aquela que quando chega aos 54%, todo mundo fica... Já votamos aqui. Com certeza, já foi votado sim, vereador Otávio. Isso aí. Me permite uma parte? Permito, eu já esgotou meu tempo, mas vamos, vamos lá, permito. Até para fazer justiça, para não ficar um troço chato. Para não ficar, Zaide, porque... A discussão não teve no projeto. A discussão teve no pedido de urgência. Então, assim, ó, eu sou... Já que o senhor presidente vai ficar mais tempo aí, o senhor permite uma parte? Permito. Outra coisa também que eu gostaria de salientar, vereador, que mesmo votando com folha, vamos dizer assim, no termo estourado, que ultrapassado o percentual permitido por lei, mesmo quando se trata de educação e saúde, nunca nós, vereadores que votamos projetos, fomos penalizados, nem tampouco o executivo a respeito de saúde e educação. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Para o meu tamanho, já falei demais, mas era um recadinho que eu gostaria de dar, porque eu gosto de fazer justiça com todos. Posso divergir de pensamento, situação, oposição, mas as coisas têm que ser feitas justiça. E a justiça tem que ser feita. Vereadores, tanto de situação como de oposição, essa legislatura e todas as legislaturas para trás. Nunca se rejeitou um projeto da educação e da saúde nesse parlamento. Obrigado, presidente. Não havendo mais nada a tratar, foi um privilégio. Senhor presidente, uma questãozinha de ordem. Vamos lá. Até porque o senhor não estava no momento que eu estava fazendo uma manifestação. Chegou um pedido de providências e 13 pedidos de informação. E como... Foi lido. E como o executivo está negando a dar informação devido ao regimento, à lei orgânica, eu gostaria de repente, pedir ao presidente para que colocasse a apreciação, esse pedido para que fosse votado, para que fosse encaminhado, para que não se tornasse mais 14 pedidos que não viesse a resposta para essa casa. Olha, eu acho que é saudável, né, a tua proposição e tal. Temos que sentar os vereadores na segunda-feira, vamos marcar uma reunião. Ou mudamos a lei, ou seguimos nesse entendimento. O vereador Zaide é muito preocupado com as coisas, às vezes, né? Hoje, eu já estou desde manhã trabalhando sobre isso, procurando as outras câmaras, como é que funciona, como é que não funciona, e a maioria está dizendo, realmente, Carlinhos, que tem que ser votado. A de Osório, por exemplo, vota até pedido de providência. Mas nós vamos sentar os vereadores, eu acho, chegar a uma conclusão e ver o que as medidas que nós vamos tomar. E eu estou aqui também só presidindo essa sessão. O presidente assume quinta-feira, mas sou parceiro para sentar só uma questão de ordem, tu permite? Permito. Eu acho que nós já demos um salto muito grande e é um retrocesso. É um retrocesso se chegarmos a discutir e votar. É um retrocesso muito grande para essa casa. Viu? Porque nós já tivemos problemas muito grandes nessa casa, que não é bom lembrar por esse problema. Quando se tem maioria... Concordo com o senhor, então eu acho que não devemos ir por esse caminho aí.
A lei é bem clara quando nos diz assim, que todos os pedidos de providências e de informações são encaminhados e é obrigação do Executivo. Então, se a lei é contra, nos diz que o contrário, aí se obedece. Mas se a lei não é o contrário, vamos seguir o que diz a lei maior. Eu acho isso aí, Carlinhos. É um retrocesso muito grande que já aconteceu nessa casa. E a gente deu um pulo muito grande nesse sentido. Até porque, Carlinhos, assim, ó, essa casa passou um período que eu já passei uma parte dele, não passei toda, mas o vereador Dilceu tem toda a razão no que está falando. Olha, não era fácil, não se trabalhava mais nessa casa, em função da votação de pedido de providência e de informações. Era um pandemônio. Então, eu acho que nós temos que sentar, os vereadores, né, por isso que eu estou pedindo um pouco de cautela, o vereador o Dilceu tem toda a razão. Nós demos um salto de qualidade nessa casa muito grande, e o retrocesso não é bom para ninguém. Então, nós temos que pensar bem nisso, no que nós vamos fazer. Senhor presidente, na verdade, o retrocesso não está dando por essa casa. Eu concordo com Vossa Excelência. Temos que fazer da nossa parte, né, Carlinhos? Só que é o seguinte, não estão vindo as informações do Executivo Municipal a pedido de diversos vereadores dessa casa. Inclusive, eu estou encaminhando, e estou pegando assinatura, já tenho 7 assinaturas dos nobres vereadores, que altera o artigo 89, onde é um projeto de emenda à resolução, que dispensa a votação dos pedidos de providências e dos pedidos de informação. E eu conto com a assinatura da maioria dos vereadores para que a gente consiga fazer essa resolução, para que não dê um entendimento onde a Procuradoria do município, do Executivo, está tentando dominar o Legislativo Municipal, que não é atribuição dele, são 3 poderes diferentes. Isso nós não vamos permitir, né, Carlinhos? Você sabe disso. Mas é o que está acontecendo, os vereadores continuam sem as informações, presidente. Presidente, só me permite uma parte. Eu queria manifestar a minha opinião. Eu estive e continuarei no aguardo do bom senso na interpretação da lei orgânica por parte do Poder Executivo. Já tem um expediente, a casa já se manifestou através do presidente Serginho em todos os momentos. Todos, eu não vi um que ele não tenha expressado como chefe desse poder o intuito em que sejam respondidas as informações. Independente, uma coisa eu concordo, porque presenciei a época das votações, dos pedidos de providência e informação, que isso aqui dobrava atrás do posto de gasolina lá. Lá no Mosquete, dava briga, dava confusão, dava soco. Eu penso o seguinte, quem tem que se preocupar, ou dar explicações, ou não se preocupar, é o Poder Executivo. O presidente do Poder Legislativo, eu estive conferindo todos os pedidos de informações desde quando o vereador Valmarino era presidente. Estão assinados. Por mais que o regimento diga isso ou aquilo, lá na função exclusiva do presidente, e semana passada eu me informei, é função exclusiva do presidente dessa casa, como é exclusiva do prefeito algumas, pedir as informações e o prefeito tem que informar. Então, quer dizer, discutir, e aí eu concordo, vereador Dilceu Lopes, que realmente, imagina, se tem dias que vai à meia-noite essa sessão, está discutindo o mérito político do vereador no seu pedido de providência. Muito obrigado. Senhor presidente, até o seguinte, os senhores que estão fazendo cursos sabem muito bem que tem uma lei maior que anula esta. Os senhores sabem disso, muito bem disso, que essa aqui é anulada por uma lei maior, que essa aqui então não tem validade, e tem o recurso que eles vão ter que fazer por bem ou por mal a resposta. Tem uma lei maior que diz que não é nem lido. Eu queria lhe agradecer a própria Constituição Federal e o Decreto-Lei 201 de 1967. Então, quer dizer, independente de qualquer coisa, foi assinado pelo presidente do Legislativo e foi aberto um processo administrativo. Quem tem que dar satisfação ou não dar é o prefeito municipal.
E quem se sentir lesado, uma vez o senhor disse, Ministério Público. já procuramos o Ministério Público, estamos no aguardo. Luciano, quanto à exposição, a única coisa que eu reclamei aqui são os excessos. Eu acho que os excessos acabam prejudicando o processo. Então, eu acho que os vereadores têm que ter realmente fundamentação para fazer um pedido de informações. No governo Amaury, eu fiz 4 pedidos de informações durante o governo Amaury, coisas que eu tinha dúvida. E me responderam. Uma foi da Secretaria da SUSE, me mandaram um monte de documentos. Eu fiquei com pena de mandar, mas eu precisava da documentação. E eu acho que o vereador e o Serginho não é diferente. Eu tenho certeza que o presidente tem mandado para onde é encaminhado, tem feito a nossa parte. Quem não está cumprindo é nós. Fora disso, Ministério Público. Eu agradeço a todos, agradeço ao presidente, espero ter conduzido a reunião a contento. Uma boa noite a todos e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião em horário regimental. Boa noite a todos.